A todos mais uma vez, obrigado pela presença de todos vocês. Daqui eu vejo algumas personalidades, algumas caras conhecidas, como a nossa querida subsecretária Ana Haste, da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, ao lado de Aspásia Camargo. Muito obrigado pela presença, Aspago. Vejo também a atriz e apresentadora Maria Paula. Muito obrigado pela presença, Maria Paula. Tem aqui o Marcelo Felipe, que é subsecretário da Secretaria de Economia do Mar. Obrigado pela presença. Marina Esteves, subsecretária de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviço do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela presença. Bom, dando sequência à nossa programação, eu gostaria de convidar aqui ao palco ele que é embaixador da boa vontade da Unesco para a sustentabilidade, embaixador da ONU para a década dos oceanos 2021-2030 e fundador do Instituto e Osklen. Por gentileza, vem para cá o senhor Oscar Metsavar. Deixa eu... Bom dia a todos. Realmente uma honra estar aqui hoje, nesse dia, podendo fazer a abertura junto com você, Lindália, agradecer o convite e o Pequenos recebemos aqui no Museu do Amanhã, e com pessoas tão influentes no meio, que conheço muitos há muito tempo. Isso nos prova que a gente está num caminho certo, porque tem pessoas aqui que são comprometidas há mais de 3 décadas dentro da questão do pensamento sustentável e as suas relações com os oceanos. Quando tive o convite, fiquei pensando o que eu vou falar, tendo tantos especialistas nesses 2 dias, específicos de sua área, com muito mais consistência para falar do que eu sobre a questão de sustentabilidade a nível dos oceanos. Daí pensei assim, porque como eu sou embaixador para a década dos oceanos pelas Nações Unidas, a minha função é promover a cultura oceânica, Ocean Literacy. Eu tive esse convite baseado nos já quase 30 anos de conceitos, visão, práticas que a gente vem realizando junto da plataforma, minha plataforma de moda, plataforma do Instituto E e plataformas de arte. Eu comecei a pensar o que foi que me influenciou a ter uma relação com os oceanos, então começou a ter fragmentos de memória. Você sabe muito bem que a minha forma de comunicação é muito mais imagética, né, do que na fala. Então, eu vou ver se eu começo, para não esquecer algumas coisas, eu vou tentar fazer uma leitura sobre o meu pensamento em relação à questão do envolvimento com a sustentabilidade através das minhas plataformas. Como disse Jacques Cousteau, o mar, uma vez que lança seu feitiço, mantém alguém em sua rede de maravilhas para sempre. Acho que essa citação resume perfeitamente o que sentimos ao estar aqui hoje. Meu papel como fundador, como embaixador pela Unesco, é promover a cultura oceânica. Mas hoje eu gostaria de compartilhar um pouco da essência do que me fez refletir e lembrar de como me tornei um ativista. Minha relação com a natureza vem desde criança, aprendendo com meu avô a pescar e com meu pai a surfar, ainda quando eu morava no Rio Grande do Sul. Aprendi e compreendi que não é somente uma diversão, mas principalmente uma admiração e respeito por suas espécies, por sua grandiosidade, por sua qualidade ambiental. Cresci junto com meus irmãos em meio a estes ensinamentos, misturado a revistas de surf, livros de Júlio Verne,
livros de história da arte da minha mãe e revistas National Geographic do meu pai. Lembro que aguardava ansiosamente os sábados pela manhã, ainda nos anos 70, para assistir aos primeiros documentários de Jacques Cousteau que a TV Globo nos mostrava. Me mostrava esse mundo marinho que até hoje é tão pouco conhecido por nós. Suas expedições com um misto de ciência, arte e aventura me fascinavam. Suas criações, como as roupas de mergulho vanguardistas na época, era uma aula de natureza e criatividade que falava comigo. Não acadêmica, mas de uma linda estética fotográfica e descobrimentos científicos. Aquele jovem menino pescador e surfista que eu era, começava então a sonhar em ser um aventureiro de descobertas junto à natureza. Não tenho dúvida que este espírito de artista, junto com meus conhecimentos acadêmicos de anatomia e biofísica na medicina, forjaram a criação do famoso casaco que eu usei pela primeira vez na expedição ao Monte Aconcagua, nos Andes, em 1986, aos 25 anos de idade, que mais tarde, nos anos 90, se tornaria o DNA de toda a minha jornada na criação da Osklen, através da arte, da fotografia, filmes, o esporte e o design do moda. Quando pensa em oceano, não tem como não pensar na cidade do Rio de Janeiro, não? Foi a cidade que eu escolhi para viver, por causa da sua relação com o mar e a natureza ao seu redor. A possibilidade de espaços para a contemplação do azul do mar e suas nuances a cada estação, entre as montanhas, os prédios e a floresta, provoca uma percepção de generosidade dos deuses para com a cidade. A possibilidade de surfar, de mergulhar, de pescar e nadar, um estilo de vida ligado fortemente à natureza que esta cidade nos proporciona e que molda o modo de sermos, desejável por várias pessoas em várias outras culturas no mundo. Me senti orgulhoso por ser um carioca que sabia aproveitar a vida que o mar e a praia nos davam. Mas aqui no Rio de Janeiro acontece, em 1992, ao meu ver, a mais importante conferência sobre o pensamento da preservação e do desenvolvimento sustentável até hoje. Isso é uma coisa que nós não podemos esquecer, que a cidade do Rio de Janeiro ela é a cidade do marco do pensamento do desenvolvimento sustentável, que deu a grande direção que nós estamos vivendo nesse novo milênio. Então, mais uma vez, me honra estar aqui no Rio de Janeiro, falando no Rio de Janeiro e continuando citando a Rio 92. Onde o líder da conferência, o senhor Maurice Strong, que iria 20 anos mais tarde se tornar meu grande amigo e tutor, quando nos conhecemos na Rio 20, foi ele e outros pensadores que cunharam o pensamento de desenvolvimento sustentável, que quebrou paradigmas de preservação e nos inspirou a compreender melhor nossa relação de uso dos recursos naturais com respeito às novas gerações. Aquele estilo de vida urbano integrado à natureza que tanto me inspirava, que a cidade nos promovia, e tantos nós cariocas nos orgulhávamos, para mim deixou de ser percebido com a harmonia de um estilo de vida para se tornar uma ameaça das mazelas, para com que esse encontro do urbano com a natureza mostrasse a ameaça que as mazelas de uma cidade grande, mal cuidada por nós, que polui e destrói a cada ano as nossas praias e oceanos. Plásticos na areia, esgotos orgânicos industriais e suas línguas pretas. Obras de concreto invadindo a já rara vegetação de Restinga e as suas dunas. Isso tudo em plena icônica praia de Ipanema. Percebi que ali havia um desequilíbrio e não uma harmonia. Junto com essa percepção da agressão que fazíamos às praias e somente usufruímos delas sem dar atenção e cuidado, me senti um cidadão ingênuo e inútil dentro deste novo movimento ambiental que surgia nos anos 90. Não houve outra opção que não a de me tornar um ativista.
Porém, eu não era um expert em ecologia ou membro de uma ONG ativista. Então, refleti e percebi que a plataforma que eu trabalhava, eram ainda os primeiros anos de Osklen, onde a arte e o design poderiam ser meu grande instrumento de ativismo, porque a arte provoca reflexões, a sociedade, e o design nos permite transformar recursos naturais em materiais e objetos úteis às pessoas e à economia. Ambas são grandes protagonistas de mudança de comportamento na sociedade. Criam novos modos. Um modo de criar com um pensamento sustentável e de expressão de um estilo de vida em harmonia da natureza com o urbano, do artesanal com o tecnológico. Uma vanguarda fora dos conceitos de moda na época. Este conceito me inspirou também a criar, em 2009, o projeto de revitalização das dunas e vegetação nativa de Restinga, e que este ano estamos comemorando já 15 anos de sucesso. Uma parceria público-privada de sucesso, difícil de se manter, como nós sabemos aqui no país. Então, me honra muito estarmos já comemorando 15 anos do projeto das dunas. Ela, comemorando esses 15 anos, ela é um case de sucesso dos cariocas em cuidar do seu bem comum, darmos de volta à praia o que ela merece e sempre nos deu. Um conceito e estilo de vida único, saudável, hedonista e glamuroso, onde a simplicidade é o grande luxo. A nossa cultura em relação à praia é muito importante, né? Só que a gente usufrui dela para criar o nosso estilo de vida, nos inspirar, entretenimento e tudo, mas a gente não cuida dela. A gente destrói ela através da cidade. É um prazer poder morar no Rio de Janeiro, onde você pode estar numa grande metrópole e, ao mesmo tempo, na beira da praia, mas, ao mesmo tempo, ela causa essa falta de sincronia nesse equilíbrio tão admirado. Mas, voltando aos primeiros testes que eu estava fazendo ainda no final dos anos 90, com materiais, comecei a pesquisar sobre sustentabilidade em outros segmentos. Eu estava iniciando o meu pensamento de um ativismo em cima dos conceitos propostos na Rio 92, de usar os recursos naturais para criar objetos bons à sociedade e gerar economia, porém mantendo para as próximas gerações. Essa pesquisa me fez conhecer ainda em 98 a Convenção para a Biodiversidade, a Carta da Terra, o Protocolo de Quioto e a rica agenda do século XXI. Documentos escritos pelos maiores pensadores em diversas áreas e culturas que serviram a mim e imagino a tantos outros a ter uma clara visão para as próximas décadas do que poderia ser uma jornada de desafios, pesquisas, ensaios e testes. Muitos testes. Unindo a minha criatividade junto a instituições acadêmicas e de pesquisa, com cooperativas, ONGs e a relutante indústria têxtil ainda naquela época, em 98, realizamos o nosso primeiro projeto em uma parceria com a Embrapa e a ONG Splar, no interior do Ceará. A primeira plantação de algodão orgânico no Brasil. Desde então, esse pioneirismo faz parte da história da moda sustentável, onde o primeiro projeto de sucesso foi o da reciclagem de poliéster pelo Yvon Chouinard, da marca Patagônia, em 92, que serve como o grande pioneiro, e, em segundo, cronologicamente, a Osklen, com este nosso novo projeto de algodão orgânico de 98, e, em 2002, a Stella McCartney com a sua linha de couro vegano. Então, o Brasil fazer parte da história da moda, através da sustentabilidade, é bastante contemporâneo, é o que nós enxergamos hoje em dia, o que está acontecendo em toda essa indústria. E importante sabemos que surgiu aqui do Rio de Janeiro.
A partir de então, a Osklen começa a ser uma referência, praticamente a única no Brasil e uma das poucas no mundo. Em 2004, sou convidado a participar de um simpósio em Milão, onde haviam acadêmicos e poucos designers e empresas que davam seus primeiros passos. A Osklen já era um case a ser estudado por eles. O assunto era tão virgem e escasso que a pouca prática que eu já havia realizado, partindo do zero e testado em nossos desfiles e lojas, me credenciava a tecer novos conceitos de sustentabilidade, como o WhatsApp, as sustainable as possible, as soon as possible. Lembro que com este pequeno grupo de pessoas, criamos naquele simpósio o conceito do New Luxury, o novo luxo. A partir da minha clássica tese da palavra ethos, que derivam dela as palavras ética e estética, onde então podemos dizer que ética é igual a estética. Criar com valores éticos é a nova estética vigente no início dos anos 2000. E ser ético através da estética também o é. Foi uma quebra de paradigma tanto para os ativistas mais fanáticos contra o luxo e a moda, quanto para designers e a indústria da moda que ainda não entendiam o que seria a filosofia de sustentabilidade para as próximas décadas. Nos considerávamos e éramos os novos ativistas do século XXI, do desenvolvimento sustentável que podia sim gerar coisas belas e sofisticadas que respeitavam o meio ambiente e promoviam o impacto social e econômico. Posso me orgulhar de ter sido um dos principais protagonistas. A partir de então, comecei a ser convidado a palestrar em Paris, Tóquio, Milão, Nova York. E também em 2004, a Unesco Brasil, através da socióloga Marlova Noleto, atual diretora da Unesco no país, me convida a servir de exemplo neste novo olhar da moda e empreendedorismo sustentável socioambiental. Ali começava a minha relação com a Unesco e a internacionalização de nossos conceitos e práticas. Fundamos o Instituto E para que os nossos métodos e critérios para a cadeia de novos materiais na moda e design pudesse ser compartilhada com outras empresas e instituições de pesquisa e academia. Foi uma decisão entre poder manter um know-how próprio e exclusivo da Osklen como uma vantagem competitiva, ou então eu e minhas equipes com um legítimo espírito altruísta, de que quanto mais marcas tivessem acesso a esses materiais, mais o movimento do desenvolvimento sustentável na moda brasileira fosse um dos grandes diferenciais de nossa criatividade no mundo. Realizamos, assim, em 2006, uma primeira exposição de materiais como algodão orgânico, PET reciclado, lã orgânica, couro de pele de peixe, lona reciclada, seda orgânica e outros materiais, dentro da própria São Paulo Fashion Week. Foi um sucesso. A WGSN, o Bureau Internacional de Tendências do Design, nos coloca ainda em 2006 a Osklen como vanguarda no mundo da moda, e a ONG Mundial WWF, em seu relatório Deeper Luxury, tece um capítulo chamado The Future Makers, Fazedores do Futuro, colocando a Osklen ao lado da Tesla, isso ainda em 2007. Foi mais um reconhecimento que demonstrava que eu estava no caminho certo. A relação da moda com os oceanos, em termos de sustentabilidade, aonde se encontra, né? Provavelmente o primeiro projeto no segmento foi o de reciclagem de garrafa PET, porque são facilmente reconhecidos como poluidores de nossos rios e oceanos no mundo inteiro. E quem convive no mar, como os pescadores, surfistas e banhistas, tornam-se ativistas contra o poder público. Aí já está demais aqui, a letrinha pequena. Eu imprimi rápido de manhã, a letra está desse tamanho. Lembro ainda, não,
desculpa, e que os banhistas contra o poder público e as empresas, né? Eu fui um destes. E ainda no início dos anos 2000, junto com sonhadores como eu e acadêmicos da PUC e da UFRJ, começamos a fazer testes para reciclar as garrafas PET em fio para tecidos. Lembro ainda dos primeiros testes onde as escamas de PET, vindas do triturador, se tornavam brancas e quebradiças, acabando com a qualidade da fibra na extrusão. Estávamos ainda descobrindo como seria a técnica em um galpão no subúrbio do Rio de Janeiro. Fazíamos colaborações com cooperativas de recicladores de lixo, etc., lixo e outros. Foi quando que percebi que a logo do ícone da reciclagem só estava nos uniformes dos catadores ou nos caminhões de lixo. Tive a ideia de criar uma das primeiras t-shirts clássicas da Osklen, ao lado daquela já famosa t-shirt do Kyoto Protocol. Coloquei em um desfile do Fashion Rio uma t-shirt camuflada, como as de guerrilha, com o ícone de reciclagem no peito, trazendo a força do ativismo de guerrilha contra o sistema, tendo na reciclagem do lixo a sua luta. Era o período que nós chamávamos que os ambientalistas eram considerados os eco-chatos. A ideia foi mostrar exatamente ao contrário, que eles eram as pessoas mais interessantes e cool que tinham. E foi aí que comecei a criar as t-shirts clássicas da Osklen, porque são através delas... Deixa eu só encontrar aqui, desculpem. Porque moda como protagonista de verdade. Para mim, criar t-shirts não é design de moda, e sim manifestos artísticos e conceituais para que as pessoas possam vestir no peito. Ah, tranquilo. Tá bom. Não, só me diz o tempo aí. Tá bom, entendi aí direto. Para que as pessoas possam vestir no peito a mensagem e expressarem seu ativismo ou estado de espírito. Diria que é algo como o conceito de Elliot Sick e seus parangolés. Minhas histórias e conceitos estão expressos em minhas clássicas t-shirts ao longo dos anos. São meu lado pop. Escrevo através delas. Amo ver as pessoas usando tanto as originais quanto as falsificadas. Minha expressão é democrática através das t-shirts. Nosso projeto de PET reciclado não deu certo, mas algumas indústrias, anos depois, conseguiram e, por muito tempo, era um avanço em termos de conceito de upcycling. Éramos heróis na luta contra as garrafas PET que tanto nos agredíamos no mar. Era o máximo sonhar em fabricar bermudas de surf com fios de garrafa retiradas ou evitadas de irem aos oceanos. Era um conceito técnico e de fácil assimilação pela sociedade de como a moda poderia ser útil ao meio ambiente marinho. Mas anos depois descobriu-se a existência de microplásticos provenientes dessas fibras na lavagem dos tecidos. Por isso o Instituto e a Osklen estão atentos à questão, mas entendemos que o PET reciclado utilizado pela indústria têxtil ainda é uma solução de menor impacto ambiental que o poliéster virgem, o nylon e a poliamida. Baseados na premissa ASAP, fazemos o acompanhamento contínuo junto a parceiros como a Oceana e a Unesco, além de movimentos como a Década dos Oceanos, que analisam e estudam tendências e soluções sistêmicas para mitigar essa problemática. Há 6 anos estive em uma conferência na Universidade de Arnhem, na Holanda, onde apresentei o nosso documentário ASAP, e nos convidaram a conhecer as pesquisas em plásticos de origem biológica. Os avanços nessa área estão cada vez mais próximos. Acho que o Guinter Pauli vai falar sobre isso, né? E que os microplásticos podem ser absorvidos pelos corais e pelas algas. Isso é uma coisa muito inovadora, que me contaram hoje aqui ao pé de orelha. Desde 2010, para finalizar, como artista, realizo desfiles, videoinstalações e filmes que expressam meus manifestos em relação ao oceano.
Como designer, me estimulo ao uso de novos materiais em nossas coleções. E como embaixador, me dedico a promover a cultura oceânica em conferências como na Ocean Conference das Nações Unidas em Nova York em 2017, outra na sede da Unesco em Paris em 2018 e em Lisboa na Conferência das Nações Unidas de 2022. O combate à pesca industrial versus artesanal e na manutenção das culturas ancestrais como a caiçara. Finalmente, agradecer a todos aqui, artistas, designers, ambientalistas, engenheiros, executivos da indústria da moda nacional, por estarem ajudando a construir o pensamento da sustentabilidade da moda brasileira. A mim cabe continuar tentando inspirar com nossos conceitos e práticas para que juntos possamos fazer a diferença. Cada ação conta, seja reduzindo o uso do plástico ou apoiando iniciativas de conservação marinha e educação oceânica. Vamos aproveitar esse dia para nos inspirar e inspirar os outros a agir. Agora eu vou apresentar uma pequena poesia minha, através do meu pequeno jovem caiçara, que nos faz refletir de como um jovem de origem humilde, através dos conhecimentos com seus pais, avós e tudo, conhece muito mais a nossa relação humana com os oceanos do que nós, pessoas informadas, com todas as possibilidades de conhecimento. Muito obrigado. Bom dia.